Portuguese Furniture. Tudo sobre o mobiliário português. 100% produção nacional. E de que são feitos os móveis do futuro? Quem são as empresas que estão a apostar em matérias-primas sustentáveis? Fomos à procura de respostas. De que são feitos os móveis de futuro? Os móveis do futuro, e é nesse sentido que nós já estamos a trabalhar, vão ser móveis com uma preocupação muito grande em termos ambientais, com um total reaproveitamento de matérias-primas. Têm que ter, de facto, uma preocupação em termos de design, têm que ter uma grande preocupação ambiental e ecológica. Já imaginou o desperdício de metal utilizado pela indústria ser a principal matéria-prima de uma marca? É o caso da Cobermaster, uma empresa portuguesa que usa o Gradil há 16 anos para produzir peças. Nós tivemos a preocupação de trazer para o mobiliário um produto que nunca foi visto até hoje, que era um produto muito industrial, que nós fabricamos há 16 anos, que era um produto, no fundo, utilizado para a indústria, que se chama Gradil, que no fundo é uma grelha metálica que permite um grande suporte de carga e à qual nós acrescentamos acabamentos especiais. A grelha metálica em aço tornou-se parte da alma e da identidade da Cobermaster. O Gradil permite realizar trabalhos personalizados e feitos à medida do cliente. Permite-nos fazer por projeto e por medida e levar o design um bocadinho mais longe do que a madeira nos permite levar. Estou a referir-me concretamente a questões de capacidade de suportar carga, de fazer vãos superiores, ou seja, permite-nos arrochar muito mais. A marca sustentável exporta para todo o mundo e desenvolve projetos exclusivos para hotéis e gabinetes de arquitetura. Estamos a exportar um pouco para todo o mundo de forma muito disseminada. Os nossos principais clientes são cadeias de hotéis. Trabalhamos muito para os designers de interiores, trabalhamos também um pouco para os revendedores, mas trabalhamos muito mais por projeto. Procuramos mais soluções amigas do ambiente no mercado e encontramos uma marca que produz peças à base de resina e a fibra de vidro. Chama-se Carpa e é portuguesa. As matérias-primas que nós temos utilizado é a resina reforçada com fibra de vidro. O nosso objetivo foi trazer a fibra de vidro, que é um material industrial, e trazê-lo para uma área onde não é muito explorado, que é para a parte do interior, tanto para residências como para hotéis. E o nosso desafio foi como é que vamos transformar um material que é bastante industrial, que seja atrativo para decoradores e para arquitetos. Então, só de uma forma é que poderia ser possível, que é através de novos acabamentos, inovar nos acabamentos e criar novas texturas. A flexibilidade de manuseamento destas matérias-primas permite uma maior liberdade de criação. Na Carpa não há duas peças iguais. Os nossos clientes tendo em conta também o estilo das nossas peças, portanto, aqui a Carpa é uma criação do escultor Albino Miranda, que é a pessoa responsável da empresa e que faz a parte da escultura, portanto, todas as peças têm este toque escultural, são clientes especiais que gostam deste tipo de peças. A marca exporta para a Europa, Rússia e acaba de abrir um showroom na Ásia. O tipo de cliente que nos procura é um cliente requintado, quer algo escultural, que valoriza o mobiliário e que valoriza esta assinatura do escultor em cada uma das peças da Carpa. Soluções amigas do ambiente. Duas histórias de quem está a fazer a diferença na sustentabilidade em Portugal. É um dos segmentos mais mágicos da indústria do mobiliário, mas também um dos mais exigentes. Vamos entrar no mundo de fantasia dos móveis para criança. Contam histórias de encantar através do mobiliário. Criam um mundo de sonhos em cada casa. Não vivem no universo da fantasia, mas vivem a pensar nele. Falamos da Circo, uma marca portuguesa que trabalha a pensar nos clientes de palmo e meio. São peças que têm toda uma história, todo um background, um storyteller por trás muito forte. Tem sempre conceitos fortes associados e depois não só a peça, mas toda a envolvência que nós damos ao cenário. A
A Magical Collection da Circo leva o consumidor até ao mundo da fantasia. Carros, aviões e castelos que se transformam em peças de mobiliário. Para os designers da marca, a imaginação não tem limites. Temos que pensar de maneira que vamos construir para, em qualquer casa, em qualquer apartamento ou em qualquer palácio, a peça entrar e ser assemblada. Não nos podemos esquecer que as peças têm que ter um envio, nós trabalhamos com o mundo todo e quer a experiência desde a execução da peça em que nós fornecemos um acompanhamento aos clientes com as fases todas que a peça passa, neste momento está na marcenaria, agora está nos acabamentos, agora está no controle de qualidade. Essa experiência é passada ao cliente durante o tempo de compra em que ele está à espera da peça, mas depois não podemos também descuidar desde que o cliente recebe a peça até montar e ter a peça montada em casa, quer seja por uma equipa nossa de montagem ou para algum parceiro ou até mesmo para o próprio cliente, que essa magia se perca. As normas técnicas e as exigências de segurança são fatores essenciais na produção de mobiliário infantil. Do design às matérias-primas, tudo tem que ser avaliado ao pormenor. Quando estamos a desenhar e a criar e a projetar todos os conceitos para a criança, temos sempre um cuidado muito especial a nível de formas, materiais, acabamentos, porque é uma área difícil, exatamente por causa disso, por causa das restrições que temos, quer a nível de segurança, quer a nível de todo o conceito que queremos dar à peça. A Circo é já uma referência no mercado de magia associada aos móveis. Nós somos tão distintos que agora não há dúvida nenhuma que já toda a gente nos conhece, sabe que nós somos made in Portugal. Ficam muito surpreendidos com a qualidade do design e execução de peças, ficam mais ainda surpreendidos com a nossa capacidade que nós temos de desenhar, projetar e apresentar coisas novas. A cada feira que nos chegam, não todos os meses, lançamos praticamente todos os meses uma peça nova. A marca portuguesa de mobiliário infantil exporta 94% da produção e quer levar a criatividade tão longe quanto a imaginação das crianças. Estudam tendências do design, analisam a funcionalidade de matérias-primas e ditam estilos. Conhecemos agora as propostas de 2 designers e descobrimos o que está na moda no setor do mobiliário. Não desfilam nas semanas de moda, não chegam sequer às passarelas, mas também sofrem a evolução dos tempos e ditam tendências. O mobiliário e a decoração lançam no mercado 2 coleções por ano. E se não quer que a sua casa esteja fora de moda, aqui ficam as dicas. Os estilos e as épocas podem se misturar. O que conta é ter bom gosto e conseguir fazer harmonia e um equilíbrio com as peças que podemos usar. Nós gostamos no branco sobre branco de criar sempre com uma tendência clássica, essencialmente no que toca à parte das proporções, porque nós achamos que as proporções são eternas. Apostamos claramente mais em matéria-prima nobre, matéria maciça, os mármores. Não é só uma questão de formas, visual, e também porque queremos guardar as peças, temos orgulho na peça, tem que ter qualidade. Não foram só as matérias-primas que mudaram nos últimos 10 anos. O design clássico e robusto dos móveis deram lugar a peças minimalistas e funcionais, imperativos dos novos tempos e do ritmo veloz da sociedade moderna. Existem pessoas que gostam de casas, por exemplo, com menos bibelôs, casas mais práticas. Hoje em dia também, de alguma forma, as pessoas trabalham muito e não têm muito tempo para se dedicar à casa e, na realidade, quando regressam, querem é ter uma casa confortável, mas que tudo seja mais prático e não dê trabalho. O móvel não é só para fazer decoração da casa, embora esta tendência de criar uma casa ao seu gosto e convidar as pessoas para mostrar a casa e como ela está. Mas no dia a dia, para usar, não é para os convidados, portanto, antes de mais é para usar. Na era em que menos é mais, assiste-se a uma redução de objetos nas casas portuguesas e a uma valorização maior das peças.
Cada vez mais há uma tendência de comprar com maior qualidade e que as peças sejam mais eternas. Essa coisa que há uns anos se usou de poder substituir com rapidez as peças de mobiliário, eu acho que está a cair um pouco em desuso. Quanto ao mercado de luxo, a personalização do mobiliário e da decoração são fatores de sucesso. As pessoas hoje em dia já não fazem casas para sempre e também toda a informação com as novas técnicas. Toda a gente, de alguma forma, sabe o que se passa, não há uma tendência precisa e, de certa forma, eu acho que assim, a tendência é personalizar um espaço e dar alma a esse espaço, a quem vive nesse espaço. A tendência é mesmo ter um espaço personalizado. Quanto às cores, a decoração contemporânea aposta cada vez mais em tons claros e pastéis. O mobiliário português chega a clientes exclusivos e a nomes de renome internacional. Entramos no universo de luxo e descobrimos quem produz móveis para os mais excêntricos. Eles querem sempre coisas diferentes, uma peça que tenha muito o cunho e a personalidade dele. Tem que ser imediato, nós não podemos deixar para amanhã uma resposta. Se alguma coisa falhar do ponto de vista de qualidade, temos que também ter um serviço e sempre plano B. Pedidos excêntricos, fora da caixa, um mercado sem limites para a criatividade. É o segmento de luxo multimilionário onde muitas empresas portuguesas já estão a dar cartas. O mercado de luxo é um mercado muito exigente, que pela exigência e pela qualidade que querem, não perdoam a mínima falha. Portanto, desde a concepção do projeto, desde a concepção da peça, desde o transporte da peça, desde a colocação da peça no local, são muito complexos. Temos mesmo que corresponder do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de qualidade. Não podemos deixar nada ao acaso. É um segmento que é muito conhecedor culturalmente, quer do ponto de vista de matérias-primas, quer do ponto de vista de design, e que exige efetivamente que nós também sejamos. Portanto, é trabalhar a sério. Num pedido especial para um cliente excêntrico, não são permitidas falhas e tudo é avaliado ao milímetro. Que o diga a Serip. Durante meses, elaborou manualmente uma peça para a cantora Cristina Aguilera. Temos uma que foi para a Cristina Aguilera, com umas dimensões diferentes desta que está aqui assim. Também temos outras que, pela dimensão, pela sua forma, são bastante excêntricas. E talvez não saiba que Hilary Swank e David Byrne são clientes de marcas portuguesas. A Muna desenvolveu 2 peças para os 2 artistas mundialmente conhecidos. A Muna e a Ginger & Jaeger já forneceram produtos de design próprio. A Hilary Swank foi o Pearl, que é uma peça bastante particular da nossa coleção, que é inspirada numa ostra e depois foi transformada num candeeiro de parede para iluminar o espaço. Combina a tecnologia, que é o corte CNC, com uma especialidade de batida manual da mármore. E para o David Byrne fizemos um sofá, que é um sofá inspirado no estilo Louis XV, que é um sofá de século. Mas não é só. As marcas portuguesas entraram também no segmento da hotelaria e da restauração de luxo internacional. A Ginger & Jaeger mobilou um restaurante mediático na Rússia. There is a restaurant in Moscow and all the furniture, it was Muna, so we delivered all the furniture. And it's completely full of different colors, crazy combinations. So when the client ordered it, I didn't expect that it will be so beautiful. I was like, oh my God. But when it arrived, it's so cozy. Neste segmento, todos os sonhos são possíveis.
Os pedidos nunca são fáceis de executar, não só pela excentricidade, mas também pelas dimensões das peças. Precisou de uma mesa de quase 6 metros. Foi assim um desafio, do ponto de vista técnico e até do ponto de vista de transporte, mas felizmente conseguimos, com os bons artesãos que temos em Portugal e com um serviço de qualidade também das transportadoras completamente solícitas e disponíveis, e conseguimos entregar. Foi para os Hamptons. Casas de famosos, hotéis de luxo, escritórios, restaurantes e muito mais. Os móveis portugueses estão a instalar-se no mundo dos multimilionários e dar provas de que nada é impossível. Portuguese Furniture. É aqui que abrimos as portas à indústria do mobiliário português.